Olá, alunos do sexto ano, vamos dar sequência às nossas aulas de História e hoje nós vamos falar a respeito da pré-história brasileira. A gente vai começar a unidade 3 do nosso livro, no qual a gente já inicia com a seguinte pergunta: quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Aqui também nós tivemos a pré-história. Então essas são algumas das perguntas que surgem ao longo quando nós olhamos para a história do Brasil. Essa é uma das perguntas que surge: quem foram os primeiros habitantes que ocuparam o território que viria a ser o Brasil? Então, no período no qual eles se estabeleceram aqui, essa ideia de Brasil não existia. Então a gente vai aqui pegar e vamos estar discutindo o povoamento da América, a presença humana no Brasil, caçadores e coletores, o que eles eram, e os agricultores. Então, o povoamento da América, de que maneira se deu? Então, aí no mapa, observem ao mapa que vocês podem ver as várias rotas, possíveis rotas que se estabeleceu até a chegada à América e posteriormente ao Brasil. Nós temos dois caminhos mostrado pelo aí no mapa. As setas indicam os caminhos que levaram os povos a chegarem até o Brasil. Então, o povoamento da América, então, como mostra no mapa, tem duas hipóteses. A primeira hipótese: chegaram por terra depois de atravessar o Estreito de Bering, situado entre a Sibéria, Rússia, e o Alasca, Estados Unidos. Hipótese 2: chegaram por mar, vindos da Oceania, e depois de atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha, em pequenas embarcações, desembarcaram nas costas do continente. Outra possibilidade é a combinação das duas. Não há evidências arqueológicas para sustentar a hipótese de que uma origem autóctone, ou seja, uma origem diretamente na ilha. Então, hipótese 1 é a mais aceita. Segundo o artigo publicado no site da Netry, julho de 2012, os ameríndios descendem sobretudo de uma população que entrou no continente há 15 mil anos, a partir da Beríngia, a ponte de terra gelada que ligava a Ásia ao norte da América, mas também de grupos menores que chegaram da Ásia depois. Presença humana no Brasil. Então existem dois grupos no Brasil: caçadores e coletores, no interior e litoral, e os agricultores. E aí no mapa a gente vê a localização dos sítios arqueológicos já estudados no Brasil, correto? Coletores e caçadores no Brasil: caçadores e coletores do interior, povo de Luzia. A gente tem o povo de Luzia. Os povos que habitavam o interior brasileiro há 12 mil anos caçavam pequenos animais usando armas de madeiras e ponta de pedra. Viviam em cavernas e em abrigos montados nos vales e no alto das chapadas. Tinham preocupações religiosas, enterrando os mortos em enfeites, machadas e lanças. Pintavam figuras em parede. Então, pessoal, aqui eles também utilizavam da técnica da arte rupestre para registrar esses acontecimentos. Caçadores e coletores do interior do povo de Luzia. Aqui a gente tem o crânio de Luzia, que foi encontrado aqui. É um fóssil de 11.500 anos, o mais antigo da América, encontrado em 1974 no sítio arqueológico de Lagoa Santa, aqui no nosso estado de Minas Gerais. Do lado aqui do crânio, a gente tem uma reconstituição de como poderia ser o formato do rosto de Luzia. Aí aqui a gente tem o mapa Arqueologia de Minas Gerais, mostrando os principais sítios arqueológicos, o Museu Arqueológico da Lapinha, na Lagoa Santa de Minas Gerais. E aqui a gente tem caçadores coletores do interior: Caverna da Pereaçu, Carnaúba de Dantas, Rio Grande do Norte. Aí vocês vê as pinturas rupestres, isso aqui no nosso território, no Brasil também. Então isso prova que aqui também nós tivemos esse período de pré-história. Aqui o Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, Museu do Homem Americano. Então nota-se que a gente vai ver várias pinturas rupestres mostrando animais e mostrando o cotidiano desses povos.
né? Aqui temos o Parque Nacional da Capivara São Raimundo Nonato, no Piauí. E aqui a gente tem, vamos falar agora dos povos coletores, caçadores no Brasil. Caçadores, coletores no litoral, povo de Sambaquis. Há 8.000 anos, alguns grupos se fixaram no litoral do Rio de Janeiro até Santa Catarina. Graças à fartura de peixes e crustáceos do mar, criaram comunidades estáveis, semi-sedentárias, fabricavam anzóis, agulhas, redes e barcos. Também esculturas de pedra polida. Sua marca era os sambaquis, amontoados de concha que utilizavam para moradia e prática de rituais. Então, pessoal, esses povos usavam esses sambaquis para fazer diversas coisas. E essa é uma das coisas. O sambaquis ele é muito estudado pelos arqueólogos. Ele nos fornece vários elementos para compreender a forma como esses povos estavam vivendo, como que eles viviam, como era a forma deles viverem. Caçadores coletores do litoral, o povo de Sambaquis. Sólitos, as pedras, aí a gente tem os fósseis, né? Agricultores no Brasil. Há de 5.000 anos, a agricultura começou a ser praticada no Brasil. Milho e mandioca. Esses povos eram seminômades. Alguns povos usavam a produção agrícola como complemento para a coleta e a caça. Sedentários. A agricultura era a principal fonte de alimentos em áreas do Brasil Central e da Amazônia. Lembrando que é o que viria a ser a Amazônia nesse período, não tem essas definições. E a gente aqui os agricultores no Brasil, então a gente vê que eles fabricavam cerâmicas, né? Agricultores no Brasil, as grandes aldeias amazônicas, cacicados. Há cerca de 2.000 anos, formaram-se grandes aldeias na região amazônica, as cacicadas, com milhares de habitantes, governados por chefes poderosos, os caciques, que dominavam extensões territoriais e submetiam outros povos. Os Marajós, ilhas de Marajós, eram artesãos, agricultores, pescadores e comerciantes. Construíam grandes montes de terras para moradias e rituais religiosos. Aqui a gente tem aqui o espaço onde eles viviam, né? Aqui o grande território da Amazônia. Aqui a gente tem as grandes aldeias amazônicas, a gente tem essas cerâmicas, né? A arte deles também, tudo o que eles preservaram, né? As grandes aldeias amazônicas, os povos Marajoara, as grandes aldeias. Então, pessoal, para a gente encerrar a aula, isso aqui a gente está dando uma introdução à terceira unidade. Eu quero que vocês façam no caderno de vocês um resumo da unidade 3, da página 479 até a página 486. Então, da página 479 à página 486. O que eu quero que vocês façam? Façam um resumo. Hoje é sexta-feira. Esse resumo vai ser para sexta-feira que vem. Tá ok? Até sexta-feira que vem, vocês me enviem, fotografem as atividades e me enviem. Eu vou descrevê-la no grupo, ok? Muito obrigado, tenham todos um bom final de semana. Lembrando que terça-feira nós teremos nossa aula ao vivo. Conto com a presença de todos, porque nós vamos fazer a correção dos exercícios. E na medida do possível, nós vamos discutir mais a fundo a questão aqui da unidade 3. Muito obrigado, tenham todos um ótimo final de semana. Tchau, tchau.